Pessoal, então bom dia, né? Dando continuidade, né, ao assunto do último vídeo. Então, hoje, né, nós vamos falar sobre relações ecológicas intraespecíficas negativas. Lembrando que relações ecológicas intraespecíficas, elas vão estar acontecendo, então, entre indivíduos da mesma espécie, da mesma população, tá? E se elas são negativas ou desarmônicas, a gente vai estar, então, entendendo que essas relações elas vão causar, né, prejuízo, né, para algum dos envolvidos lá nessa relação ecológica, tá? Então, vamos lá, pessoal, entender um pouquinho sobre essas relações ecológicas negativas. Na verdade, pessoal, nós temos dois tipos de relações ecológicas que acontecem, então, em indivíduos da mesma espécie, né? A competição intraespecífica, tá? E o canibalismo. Pessoal, então, isso daqui, ó, vocês vão prestar bastante atenção para mim, tá? Por quê? Porque esses fatores, principalmente a competição intraespecífica, ela é extremamente importante quando a gente vai estudar dinâmica populacional, tá? Mas vamos por parte. Então, qual que é o conceito de competição intraespecífica? Ela vai ocorrer, né? Então ela ocorre quando indivíduos da mesma espécie, eles vão competir, eles vão brigar, né, pelos mesmos recursos. Recursos esses que geralmente vão estar limitados ali naquele local, naquele ambiente. Ah, prof, que recursos são esses? Comida, espaço, fêmeas, né? Então, pessoal, a competição intraespecífica ela vai estar ali, né, sendo uma verdadeira disputa ali pelos recursos naturais que a gente tem ali naquele momento, tá? Então, território, espaço, tá? Comida e fêmeas, tá? Então, a competição, pessoal, ela pode ocorrer, né, sem um estresse biológico, pode ser que ela ocorra normalmente, mas ela é um fator, né, de ocorrência maior quando esses indivíduos estão ali em ambientes que esses recursos, que tem escassez de recurso ou que esses recursos estão limitados, ok? É um processo, pessoal, a competição tá, intraespecífica é extremamente importante para a manutenção e para o equilíbrio do ecossistema. Por quê, professora? Porque a competição ela vai controlar o tamanho dessa população, então ela controla a densidade populacional. Depois, quando a gente for estudar dinâmica, vocês vão ver, né, que esses indivíduos, quando eles são jovens, né, eles têm um que a gente chama de potencial biótico muito grande, eles têm uma capacidade de reprodução muito grande, porque eles são jovens, né? Então, precisa, né, da ocorrência de alguns fatores limitantes para controlar o tamanho dessa população, porque senão ela entra em desequilíbrio, né, e pode sofrer até a tendência a desaparecer, ok? Então, a competição intraespecífica é um fator, assim, limitante muito importante para esse controle de densidade populacional. Pessoal, gravem isso, anotem isso, tá? Isso é uma informação mega ultra power importante. Controle de natalidade, controle de densidade populacional, tá bom? Outro fator importante aí que vocês têm que anotar, que grifar aí no caderninho de vocês, é a seleção natural. Então, a competição, pessoal, ela é extremamente importante para o melhoramento genético dessa espécie, tá? Muito, muito importante mesmo. Por quê? Porque a gente vai ter um processo que a gente chama de seleção natural, quando machos brigam, né, por um maior número de fêmeas, tá? Então, ele, assim, é muito importante para dois pontos: controle de densidade populacional e controle ali de melhoramento genético, né? O melhoramento genético, então, é extremamente importante para a seleção natural. Lembra quando a gente estudou a teoria darwinista que a gente falou de seleção sexual? Né, que é o que o leão faz, né? Ele quer o máximo possível de fêmeas, porque ela é uma espécie poligâmica, né? Para poder passar o seu material genético, tá? Então, essas disputas por fêmeas que ocorrem, né? Essa competição intraespecífica aí que ocorre nessa disputa por fêmeas, extremamente importante para a seleção natural. E só isso? Não, né? Só os mais aptos, né? Só os mais adaptados sobrevivem.
tá? Então, isso é um fator muito importante para o processo de evolução, ok? Então, como eu já falei, né, a competição intraespecífica ela é muito importante para, né, a seleção sexual, aqueles machos, né, que disputam entre si pelas fêmeas, tá? Importante para o melhoramento genético, porque aquele macho que é mais forte, que tem qualidades melhores, ele vai passar isso para os descendentes. Então, aquele macho que é mais fraquinho, né, que não tem muitas qualidades boas, muita genética boa, ele não vai passar aquilo para o seu descendente, vai passar aquele que é mais forte, o que a gente chama de seleção sexual, tá? Então, briga por territorialidade, né, por território, demarca território, tem muitos animais que são extremamente territorialistas, né? Então, tudo isso pode gerar, então, competição então, intraespecífica, tá, pessoal? Outro slide, né? Então, eu trouxe alguns exemplos para vocês aí, né? O leão, né? Que ele é um animal poligâmico, então ele vai fazer assim com total afinco, né? Essa seleção sexual, quanto mais fêmeas, né? Ele puder fecundar melhor para eles, ele vai estar passando o DNA dele, ele vai passar a genética dele para os seus descendentes, tá? O urso polar, tá? Territorialidade, território. O território, pessoal, significa, né, tanto o espaço físico onde eles vão estar vivendo e também significa o quê? Alimento, né? Então, território significa ali que é o alimento para que outro não entre ali e vá atrás do alimento dele. Então, são fatores extremamente importantes. Então, pessoal, outro fator importante, que todos os animais, né, que eles têm uma característica de comportamento sexual, ou seja, demonstrar algum tipo de atrativo sexual, eles vão competir entre si. Então, vamos relembrar alguns animais que têm comportamento sexual, né? Pássaros. Então, pássaros, pessoal, eles podem ter, né, uma disputa pela fêmea através do canto, através das penas, né, coloração de penas, plumagens, tá? Eu trouxe para vocês um exemplo aí de pássaros machos, né? Aves machos que estão ali brigando, disputando fêmeas. Isso também pode ser através de canto, né? Sabiá, alguns outros pássaros, aves canoras, né? Que elas podem disputar, chamar a atenção da fêmea através do canto. O pavão macho, né? Que tem aquela característica da plumagem ali também como um atrativo e uma competição pela fêmea, tá ok? O sapo, né, pessoal? O sapo, então, ele também tem o ato de coachar, né, aqueles sons que eles são emitidos, e esse papo que fica inflado, né? O outro animal, pessoal, uma outra ave que disputa fêmea, disputa território extremamente. O galo, né? Não sei se vocês já viram que o galo ele tem até aquelas esporas, né? Que eles brigam mesmo pelo território, são extremamente territorialistas, tá? Carneiro, não sei se alguém já observou carneiro brigando, né? Eles dão cabeçadas. Vagalume, tá? É um animal que faz competição também, intraespecífica por fêmeas. Grilos, né? Tá bom? Então, são todos exemplos aí de animais que fazem competição intraespecífica. Vamos falar agora da nossa última relação ecológica intraespecífica negativa, que é o canibalismo, pessoal. O canibalismo é uma relação de predatismo intraespecífico e ela vai ser basicamente, né, composta por seres da mesma espécie, né, que vão se alimentar uns dos outros. Ela pode ocorrer por vários motivos, pessoal, também relacionados com a parte, né, da reprodução e outros mesmo, tá? Até mesmo por falta de alimento, condições assim, recursos limitados da natureza, tá? Pode estar acontecendo. Vamos falar primeiro desses animais que têm esse canibalismo, né, inato, né, na genética deles enquanto do processo reprodutivo. Aí nós temos dois exemplos aqui, a aranha viúva negra, né, onde que a fêmea dessa aranha, ela devora o macho após o ato sexual, né, após o processo reprodutivo.
E nós temos também o louva-a-Deus, né? Onde a fêmea do louva-a-Deus também devora o macho, né? Após a cópula. Pessoal, por que que essa aranha viúva negra e esse louva-a-Deus fazem isso, né? Praticam esse canibalismo? Elas necessitam, pessoal, das proteínas, tá? Que estão no corpo desse louva-a-Deus macho, como uma forma de nutrição, né, para os óvulos, né, que elas vão carregar, para que haja um melhoramento, né, uma qualidade desses ovos melhor. Então, elas utilizam isso como uma forma, essas proteínas desses machos são devorados para isso. E também tem um fator, pessoal, extremamente importante, que se eu quero que vocês anotem aí no cantinho para mim, né, fator nutricional. E outro fator é o quê? Pessoal, elas quando devoram esse macho, além de obter os nutrientes, as proteínas, elas não vão deixar esse macho passar, né, esse material genético dele para frente, para as outras fêmeas. Então, isso é um controle também genético, tá, pessoal? Seria, entre aspas, aí também um controle, uma seleção, né, sexual, que essas fêmeas irão fazer. Ok? Então, elas servem para isso, né? Elas vão melhorar o que? A genética dos seus descendentes. E aí, pessoal, nós temos também vários casos de canibalismo, né? Entre jacarés, crocodilos que comem seus filhotes, né? Então, pode ser, né? Filhote que eles percebem que não estão viáveis, né? Que às vezes daquela ninhada ali tem alguns filhotes que eles veem que são fracos, que vão às vezes, né? Eles já pensam, não vai compensar nem alimentar, porque não vai sobreviver, então eles comem, tá? Se perceber que tem algum defeito, alguma anomalia, come, tá? E também questão de falta de alimento, né, pessoal? Faltou alimento, vai se alimentar aí desses filhotes, tá? Jacarés e crocodilos. Peixes, pessoal, é muito comum, né? Quem tem aquário em casa, às vezes já até presenciou isso, né? Então, tem certos peixes que comem o quê? Os seus filhotes, seus alevinhos, tá? Por quê? A questão pode ser que às vezes está havendo algum estresse fisiológico ali, né? Às vezes está com fome, alguma coisa que está acontecendo ali. Então, é comum canibalismo em peixe, tá? Peixe come seus filhotinhos. Peixes carnívoros que comem, né? Outros peixes da mesma espécie menores ali também por estresse, por escassez de recursos, né? De alimentação, eles comem também, tá? Esses outros peixes aí da mesma espécie, peixe carnívoro, tá, pessoal? Outro exemplo que a gente tem, tubarões, né? Então, às vezes, os filhotinhos, quando eles estão lá dentro da barriga do tubarão, eles podem comer, né? Aqueles irmãozinho comer irmãozinho lá dentro da barriga do tubarão. Então, isso pode acontecer, tá? Também, ok? Então, aqueles tubarões filhotinhos ali que estão, né, mais saudáveis, maiores, eles podem se alimentar ali dos outros filhotinhos doentes ou que não estão se desenvolvendo adequadamente, tá, pessoal? Canibalismo, então, pessoal, é importante a gente saber o porquê que ele acontece. Ele pode acontecer a cobras, serpentes, algumas também praticam canibalismo, tá? Tem inclusive algumas espécies de insetos, pessoal, que a gente fala de ovos tróficos, né? Ovos que às vezes são fecundados, mas que não se desenvolvem e vai ter essa função própria só de alimentar. Então, às vezes, as cobras podem comer ovos que tem filhotinhos dentro, tá? Esqueci de falar dos hamster, né? Quem tem hamster em casa também já pode ter percebido, né? O hamster é muito interessante o seguinte, né? Eles têm um período ali de gestação muito rápido e a fêmea entra no cio muito rápido. Então, quando o hamster, a fêmea, né, ela fica grávida e aí ela tem filhote, é bem curto o ciclo, né, deles, a gestação deles tem que separar o macho, né, desses filhotes. Por quê? Porque senão o macho come os filhotes, tá? Mata e muitas vezes come esses filhotinhos. Uma das teorias que a gente tem para isso, né, que às vezes se a fêmea perder os filhotes e parar de
de amamentar, ela vai entrar no cio novamente, aí o macho pode copular com ela novamente. Também, às vezes, questão de territorialidade. Muitas vezes, situação de estresse, a própria mãe também pode matar os filhotes e comer, tá, pessoal? Então, canibalismo seria isso. Nós temos inúmeros exemplos na natureza, né? Depois, quem tiver curiosidade, tem uns documentários, uns vídeos bem legais lá no YouTube, tá? Então, um beijo, um abraço, ficamos por aqui. Fiquem com Deus, tá? E até a próxima.